Olá, turma do 7º ano. Hoje nós vamos fazer a correção do dia 8/9, tá? A gente tá falando no dia 8 de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Ele coloca lá: um relógio adianta 40 segundos em 6 dias. Então, se o relógio adianta 40 segundos em 6 dias, quantos segundos ele vai aumentar em 54 dias? Então, aqui a proporção é diretamente, porque se aumenta os dias, ele vai aumentar os segundos. Então, vai ser 6 dias vezes x e o 40 vezes o 52. Então, vai dar 6x igual 54 vezes 40, vai dar 2.160. Dividido por 6 vai dar 360 segundos. Ele pergunta quantos minutos. Então, 360 segundos vai ser 6 minutos. Ok? No exercício número 2, ele fala que uma torneira, ela despeja 30 litros a cada 15 minutos. Então, tá lá, ó, 30 para 15. Se eu aumentar a 4.000 litros, vai também aumentar o tempo. Então, eu vou ter que fazer 30 vezes x, 4.000 vezes 15. Então, vai dar 30x igual a 4.000 vezes 15. Então, vai dar 60.000. Os 60.000, ele está multiplicando 30, vai passar dividindo. Então, vai dar 60 dividido por 30, vai dar 2.000 minutos, que são 33 horas e 20 minutos. Então, para ele despejar 4.000 litros, vai demorar 33 horas e 20 minutos, ou 2.000 minutos, ok? Para transportar um cimento para a construção de um edifício, são utilizados 15 caminhões de 2 metros cúbicos. Se eu aumentar o metros cúbicos para 3, eu vou diminuir a quantidade de caminhão. Então, isso é proporcional, tá? 15 vezes 2 e é inversamente proporcional. Então, 15 vezes 2 e x vezes 3. Então, vai ficar 15 vezes 2 dá 30. E 3x. 3x igual a 30. Eu vou pegar o 3 que está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai precisar de 10 caminhões. Ok? No exercício número 4, ele fala assim, ó. Com 4 latas de tinta, pintei 280 metros quadrados de parede. Quantos metros quadrados poderia ser pintado com 11 latas? Então, se 4 latas eu pintei 280, 11 latas eu vou pintar maior quantidade. Então, ele é diretamente proporcional. Eu multiplico 4 vezes x e 280 vezes 11. Então, vai dar 4x igual a 3.080. O 3.080 vai passar dividindo. Então, 3.080 dividido por 4 vai dar uma quantidade de 770 metros quadrados. No exercício do dia 9, ele fala de triângulos, tá? Então, ele vai colocar, ó, os lados do triângulo, os vértices do triângulo. E tem os ângulos internos e externos. E a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Então, ele coloca lá, ó. Observa o triângulo. Aí tem o triângulo, ó. Quais são os lados do triângulo? PQ é um lado, ó. PQ, segmento PQ. O segmento PR, tá? PQ, PQ, PR. PR. Isso, PR e o RQ, ok? Então, são esses 3 segmentos. Sei porque a professora PQ, PR e RQ. E quais são os vértices? O P, só esse cantinho aqui é um vértice. O R, só esse cantinho aqui é um vértice. E o Q. E aí, os ângulos, ó. O ângulo P, que tá aqui, ó. O ângulo P, o ângulo R e o ângulo Q. Ok? No triângulo aqui, ó, os segmentos
AB, BC e AC. E aí ele fala, indique os vértices desse triângulo. Então, os vértices estão aqui, ó, o A, ó, o vértice aqui, A, B, esse pontinho aqui, e C, aqui. Aí ele coloca quais são os ângulos internos, ó, A, B e C. Descubra que Y representa nesse triângulo. Y aqui, ó, é um ângulo externo, tá? No exercício número 3, ele coloca lá, ó, no exercício número 3, ele coloca, indique os lados, ó, AB, BC e AC. Quais são os vértices? A, B e C. Quais são os ângulos internos? Ó, o alfa que tá aqui, que a professora colocou aqui, ó, o alfa, representação alfa. O beta que tá aqui, ó, o Bzinho, beta. E o ângulo Y, ok? Então, esses são os 3 ângulos internos. Nesse outro triângulo aqui, ó, ele pede para você indicar quais são os ângulos externos. Então, os ângulos externos é esse A, esse B minúsculo e esse C minúsculo, ó, coloquei aqui. Ângulo A, ângulo B e ângulo C. No exercício número 5, ele pede para você determinar, ó. Minha figura ficou muito ruim. Os vértices do triângulo, vértice, ó, F, H e G. F, G, H. Os lados, ó, FH, FG e HG, tá? São os lados dele, ok? E aí, os ângulos internos, ó, os ângulos internos, ó, eu coloquei o símbolo de ângulo. Então, é o interno aqui, ó, F, que tá aqui minúsculo aqui dentro, H e o G, todos minúsculos. E o ângulo externo é esse de fora, ó, Y, X e Z. X, Z e Y. E o lado oposto ao ângulo F, ó, o ângulo F tá aqui. Opa, não posso colocar. Então, o lado oposto é esse, segmento HG, ok? E para concluir, no dia 15, ele vai falar dos triângulos de acordo com o lado. Se todos os lados for de medida diferente, ele é um triângulo escaleno. Se tiver 2 lados iguais, ó, de medidas iguais, é isósceles. E se todos os lados forem iguais, os ângulos iguais, ele é equilátero. Então, ele coloca aqui, ó, presta atenção. Qual é a medida do segmento AB? Ó, AB. Então, são 10 centímetros. Qual é a medida de BC, ó? BC. São 12 centímetros. Qual a medida de AC? 10 centímetros. Então, são 10 centímetros, 12 centímetros e 10 centímetros. Então, que tipo de triângulo é esse? Um triângulo isósceles, porque 2 lados, ó, 2 lados têm a mesma medida, ok? Então, aqui no exercício número 2, ó, ele vai falar, se esses 2 lados têm a mesma medida, ele é um triângulo isósceles. Se todos os lados são de mesma medida, ele é um equilátero. Se todos os lados são de medidas diferentes, ele é um escaleno, ok? E no 3, ele coloca, nesse triângulo ABC, aqui, ó, é 5 centímetros, 7 centímetros e 8 centímetros. Então, de A a B, 5 centímetros. De A a C, 7 centímetros. De B a C, 8 centímetros. Então, se todos os lados têm medidas diferentes, ele é um escaleno. Todos os lados e ângulos são diferentes, ok? E no 4, ele fala, faça definição, escaleno. Para ser um triângulo escaleno, todos os lados e ângulos são diferentes. Para ser um triângulo equilátero, todos os lados e ângulos são iguais. Para ser um triângulo isósceles, 2 lados iguais e 2 ângulos opostos a eles são lá, esses lados são iguais. Então, 2 lados iguais isósceles, todos os lados iguais equilátero, todos os lados diferentes escaleno.
Boa aula, acompanhe a correção, preencha o seu caderno e faça a verificação. Boa semana!